Ei! Só que a gente não manja nada de grafeno. Então a gente trouxe um especialista de grafeno, que é do nosso grupo parceiro, que vocês já viram por aqui, o Via Saber. E quem tá aqui hoje é o Bruno Paves e o Caio. Vamos aplaudir! Ele tá comemorando, gente! Fiz até uma posição ali, característica minha. É, só pra deixar claro, ele é o Bruno e eu que sou o Caio. Ai, e ele é o especialista, eu só tô aqui de, sei lá. Só tá aqui pra curtir, pra vir Curtir. comentar de Galvão Bueno. Só isso. Um cara especialista é uma palavra muito forte, eu fico até aqui ó, um pouco ansioso pra falar. Mano, a única coisa que eu sei sobre o grafeno é que ele pode ser usado para baterias. Bateria de batuque? Não, bateria elétrica. A gente nunca sabe. Pode ser, pode ser. O pessoal pode dar, vai que usa grafeno pra melhorar ali, os instrumentos musicais, pra deixar um pouco mais resistente, não Tá, sabe, mas né? começando do começo, o que é grafeno? Não, que é o- antes de tudo. Antes do quê? Antes disso. As pessoas já conhecem o Caio. Caio já esteve aqui em outro vídeo. Caio, Apresente-se, Paps. vulgo Steve Jobs. Steve Jobs brasileiro. Vocês lembram do Steve Jobs É brasileiro? por isso que eu tô no vídeo de grafeno, entendeu? Tecnologia, pá, futuro. Tem o Vale do Grafeno, que é tipo o Vale do Silício. Bom, eu sou o Bruno e eu faço doutorado na área de... faço simulação computacional de materiais 2D, materiais em duas dimensões, do tipo grafeno. Agora hein, peguei. Você fez física. Fiz física. Ah, entendi. É por isso que eu não Nossa, entendi. eu parecia a Eu Nazaré entendi, agora. é por isso que eu não entendi. Sou formado em física, fiz o bacharel no Instituto de Física da USP. Meu mestrado também foi no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E agora eu tô fazendo um doutorado, né, dando continuidade à minha pesquisa de mestrado. E aí é o grafeno. Vocês querem que eu fale de grafeno? Assim, quando você começa a fazer sua pesquisa, você primeiro, na parte tanto experimental, mas também na parte teórica, você precisa testar a metodologia. E eu comecei estudando grafeno e estudando grafite, porque o grafeno já é muito estudado desde 2004. Então, para eu testar a metodologia e ver se ela funcionava, eu estudei muito o grafeno, porque eu tinha que ver se os meus resultados que eu estava obtendo com o grafeno batia com a teoria ou com o experimental que já tinham estudado antes. Tá, que alguém já tinha descrito. E escrito, exato. É, as palavras não sumiram, né? Eu fico tímido na frente da câmera e eu não bebi cerveja ainda. É porque não é cerveja. É suco, eu não bebi suco ainda. Tá, Vocês mas querem- que diabos é um grafeno? Então, vamos falar o que é o grafeno. O grafeno é um material em duas dimensões. Como a gente pode pensar isso? Pensa que você está aqui na sua sala e aí você tem um chão. O chão é o plano XY, né? E o Z aqui seria as paredes. O grafeno é só o chão. Ele é em duas dimensões. Ele tem a espessura de um átomo. Um átomo, ele é feito de átomos de carbono. E ele, como ele tem a espessura só de um átomo, a gente fala que ele é um material 2D, porque Ele não consegue ser tridimensional. ele consegue ser tridimensional. Por que ele consegue ser tridimensional? Porque a gente tem uma folha de grafeno, ela tem um formato hexagonal. Vocês já viram aquele favo de mel das abelhas? Aquele hexágono bonitinho assim, você faz o desenho aqui do lado, você consegue editar bonitão lá. Eu não trabalho pra editora Bota o aí. desenho. Ah, do já favo lá de do mel. desenho de favo de mel. Já odeio. Então... então você tem uma folha de grafeno. Se você pegar uma outra Tá, folha, imagina que isso aqui é folha de grafeno. folha de grafeno. Tá, E aí folha de vamos. grafeno. Peguei outra folha e eu empilhei outro grafeno aqui. Aí eu peguei outra e fui empilhando. Então se a gente empilhar uma folha de grafeno uma em cima da outra, a gente forma a grafite. Que é a grafite que a gente escreve aqui no nosso caderno e faz conta. Pera, eu tenho grafeno em casa. Você tem grafeno em casa. Porque uma folha da grafite é o grafeno. Se você conseguir isolar uma folha só da grafite, só Na uma espessura folhinha, de um átomo. na espessura de um átomo, você tem um Ah, grafeno. então eu já sei qual é a melhor analogia. Tipo, imagina aquele coisa a resma de papel, que são 500 folhas de papel. Sulfite, um bloco de folha de sulfite. Aquilo lá seria grafite. Grafite. E cada folha é o grafeno. Exatamente. Exato, perfeito. Esse é o grafeno. Não precisa ser só um átomo, né? Ela tinha falado que era um átomo, mas pode ser 2, 3, é só ser uma quantidade pequena de átomos. Sim, sim. Ah, de altura, você disse. Isso. Porque se você tiver uma camada, você tem o grafeno, que é o que o pessoal definiu como grafeno, que é uma folha, mas você tem uma bicamada de grafeno, uma tricamada de grafeno. Inclusive quando... Mas quantas camadas precisa pra ser a grafite? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu não saberia responder, mas pra gente ter uma noção, para você construir uma folha de sulfite de grafeno, você precisaria de uns 3 milhões de grafeno. Então o grafeno é muito, muito fino. E por que ele é tão importante? Por que ele é tão estudado? Pra que ele serve? Além de escrever no papel. Coraçãozinho assim, ó, quando alguém fala assim, pra que serve a física? Pá! O grafeno tem uma história um pouco engraçada até, porque assim, já estudavam ele, né, teoricamente, chamavam de material
grafite 2D, já era estudado na década de 40, 50, mas todo mundo acreditava que não seria possível isolar uma única folha de grafeno. Fala, isso não é possível, mas o pessoal gostava de brincar teoricamente. E aí, em 2004, dois pesquisadores na área de Manchester, eles isolaram o grafeno pela primeira vez. Eles ganharam o prêmio Nobel em 2010 devido aos estudos em grafeno. Ciência básica, só queria lembrar. Exatamente. E quando eles descobriram o grafeno, eles falaram, a gente fez o grafeno aqui, acho que não vai ter utilidade nenhuma, mas tudo bem, ganharam o prêmio Nobel em 2010. E para eles isolarem o grafeno a primeira vez, o método que eles utilizaram, passou o caminhão. O método que eles utilizaram foi muito simples. Eles pegaram uma grafite, não era um lápis, mas era uma grafite, e uma fita adesiva. Tipo como se fosse aquelas fitas de colar, sabe? Aí eles colaram na grafite, descolaram. E aí eles foram descolando manualmente mesmo, com a mão aqui. Aí até que ficou uma única folha de grafeno. É assim que é feito no laboratório, assim, ainda é feito assim. Ainda é feito assim? Quando você está começando a estudar grafenos experimentais, eu sou teórico, tá, gente? Tá. Quando os experimentais, eles faz o grafeno aí manualmente e você faz à mão. Tem outros métodos que já foram desenvolvidos, mas em laboratório ainda se faz com fita adesiva. Quando você estava explicando, eu queria ter filmado o rosto da Ana. Ela foi fazendo assim, ela tava olhando pra lá, ó. Agora vamos para as propriedades. Por que ele é tão... Pra que... A gente sabe que grafite escreve, é bom condutor. é bom condutor, vira diamante Vira diamante, se botar muita pressão. e pode ser usado em reator nuclear. É isso que eu ia falar. Ah, é? Ele é usado Não pra é modular a reação. Tipo, ele acelera a reação nuclear, de fissão nuclear. Nossa, eu não sabia. Eu sei que tipo, as nossas baterias de íon de lítio, essa do celular aqui, que tá gravando, eu bati agora, vai tentar dar um pau. Vou te matar. O grafeno, ele, como eu falei, né, ele é muito flexível. Só que apesar de ele ser muito flexível, ele é muito duro, ele é 200 vezes aproximadamente mais forte que o aço. Então, Ele é flexível, porém ele é muito resistente. resistente, duro. Ele é assim, duro no sentido de você... Ele não quebra. Não quebra. Você não rasga. Isso. Ele é maleável. Ele é maleável. Você começa a empurrar o grafeno, ele começa a Ele estica. esticar, mas ele não quebra, assim, ele é bem difícil de quebrar. E além disso, ele é bom condutor elétrico, ele conduz calor muito bem também, muito bom condutor de calor. 97,8%, 98% da luz passa por ele, então ele é transparente. Então ele tem várias características que o pessoal falou, nossa, a gente vai usar isso aqui, o grafeno, para várias coisas. Então o pessoal já começou a estudar grafeno, nossa, vamos estudar grafeno, que grafeno vai ser o futuro da tecnologia, vamos talvez substituir o silício por grafeno, e aí o pessoal empolgou e começou a estudar grafeno. Então tem essas várias qualidades do grafeno. Substituiria o silício em circuito de computador? Por exemplo. Isso é um exemplo. O exemplo seria substituir o silício por grafeno, para deixar os computadores mais rápidos e melhorar tipo, a qualidade das tecnologias que a gente tem hoje, né? E tem muita reserva de grafeno no mundo? O Brasil, como é que tá nisso aí? Então, o grafeno vem da grafite, né? E carbono é um dos elementos que tem mais abundância, né? O grafeno já está sendo utilizado já em... Ele já é utilizado em algumas tecnologias, mas é do pessoal que quer utilizar em futuras tecnologias, então ele é um material do presente / futuro, porque uma das dificuldades do grafeno é que o pessoal precisa produzir grafeno em larga escala industrial, porque se você ficar fazendo manualmente isso aqui, não dá. Né? Não. Não sei que Então você tem pode- Imagina a tendinite, gente. Então você tem que fazer em larga escala e tem que ser barato, porque você precisa substituir o grafeno em tirar o silício, colocar grafeno ou qualquer outro material, colocar grafeno, precisa ser uma coisa mais barata. Não precisa só, você melhora, mas precisa ser barato também, senão ninguém vai querer investir dinheiro nisso. Então o pessoal está investindo também nessa parte de tentar método de um custo-benefício interessante, né? Tem uma coisa, ó. Tem um aspirador de pó passando na rua. É isso. Tô tentando entender o que é isso. Bom. Foi. Tá. Valeu, era você, né? Basicamente todos os materiais que fazem uma revolução na nossa sociedade, eles passam por esse processo que o Ipagos falou. Tipo, no começo parece que ele tem propriedades boas, mas é difícil de você fazer muito e fazer barato. Mas aí logo o pessoal... Alguém descobre. Isso, o pessoal dá um jeito. Ele falou do silício, né? O silício é um exemplo. O silício é um semicondutor, né? O que é um semicondutor? Pronto. Então, a gente tem o material condutor, que é aquele material que vai conduzir ali a eletricidade muito bem. Aí a gente tem o material isolante, que é aquele material que não vai deixar passar, ali, tipo, por exemplo, eletricidade. A gente tem o semicondutor, que ele está entre os dois. Ele não é nem condutor, ele não é um bom isolante, porque
apesar de ele isola, mas qualquer coisa que você dá uma energia nele, você dá uma brincadinha, brinca com ele já começa a conduzir um pouquinho. Então ele não é um bom isolante, também não é ele não é um condutor. Não é bom pra nada. E o pessoal exatamente pensava isso quando descobriram os semicondutores. Falaram, isso aí não serve pra nada, né? A gente tem um condutor, tem um semicondutor, a gente tem uma coisa que tá no meio termo, serve pra nada. Só que aí na década de 40, 50, começaram a ver que podia usar o semicondutor, acho que foi na Segunda Guerra Mundial. E aí falaram, acho que dá pra usar aqui. Aí descobriram o silício ali, acho que o silício também pode dar pra usar aqui. Silício agora, nossos computadores, está usando agora pra assistir. Se não fosse o silício, você não estaria mexendo agora no computador. O silício até estaria, né? Mas o computador seria desse tamanho. O silício que conseguiu ajudar Ele permitiu compactar o circuito. Compactar o circuito e melhorar a qualidade. Ele também é um semicondutor. Um exemplo, né? As ligações do grafeno é de carbono. E a ligação de carbono ela é muito dura, assim, muito resistente. E é isso que faz com que ele seja um bom condutor de calor. Essa qualidade dele já está sendo utilizada. Tem uma empresa chinesa de celular que está usando, que eles estão usando grafeno no dispositivo, no celular, para não deixar o celular esquentar. Então eles estão usando o grafeno para dissipar calor e aí o celular não esquenta, então ele consegue melhorar a capacidade. Mas aí na bateria ou no circuito? Não, no circuito eles estão usando grafeno, não é na bateria, no circuito. Eu descobri isso recentemente, eu vi lá e falei, nossa, aí quando você dá um Google, eu falei, nossa, eles estão usando mesmo. Mas eles estão fazendo isso e eu vi lá uma notícia, se é verdade, que eles estão querendo já propor para os próximos anos celular flexível, usando grafeno. O Pirula tinha razão, o futuro é flip. Gente, vamos voltar na era flip. Só que muito mais tecnológico, a tela flip, né? Um negócio uau! Eu falei dessa empresa, né, que está utilizando grafeno, mas já existem outras aplicações. Geralmente o pessoal tá usando grafeno no estilo compósito, né? O que é material compósito? Você pega um material, pega um outro material, aí você mistura eles e aí se forma um material melhor. Pra quem assistiu Dragon Ball? Você assistiu Dragon Ball na época? Lembra que tinha aquele aí juntava dois em um só? Material aí juntou, aí forma um material melhor. Então o pessoal tá pegando os materiais. Nossa, essa analogia é maravilhosa. Colocando umas pitadas ali de grafeno para deixar o material mais resistente. Exemplo, raquete do tenista Djokovic. Tem grafeno. O quê? Ah, não sabia. Eles colocam, acho que é no cabo, para deixar o cabo mais leve e resistente lá. Acho que era no cabo que estão colocando a raquete lá. Mais aplicações que a gente já estão sendo feitas. Pneu de bicicleta. Tem uma empresa da italiana lá. E ela coloca grafeno nos pneus de bicicleta para deixar o pneu mais resistente para o pessoal que está usando a bicicleta, aquelas bicicletas de corrida, né? O pessoal com mais dinheiro e tal. E o Brasil também faz aplicação de grafeno. Por incrível que pareça. O pessoal da Universidade de Minas Gerais, eles patentearam um cimento que eles colocaram grafeno e deixaram o cimento mais resistente e tal. E é patenteado pela Universidade de Minas Gerais. O grafeno, depois que ele foi descoberto, o pessoal começou uma corrida. Falou, se a gente tem um material 2D, será que existem outros materiais 2D? Aí começou uma corrida. E aí o pessoal, vamos procurar os materiais 2D. E começaram a encontrar muitos materiais 2D. Não é feito só de carbono, que é o grafeno, mas a gente tem feito de boro com nitrogênio, e de silício, e aí o pessoal vai descobrindo vários materiais 2D. Então a minha aplicação que eu estou fazendo agora é encontrar materiais 2D, não necessariamente do tipo grafeno, e aí a minha ideia é tentar aplicar eles em baterias de lítio. Sabe o jogo de Lego? Então você tem um Lego lá que tem vários bloquinhos. Imagina que cada bloquinho daquele é um bloco de construção. Vamos pensar aqui, são grafeno, então. Tá bom. Então se a gente juntar um em cima do outro, a gente faz a grafite. Ok. Se a gente enrolar o bloquinho de alguma forma, vamos supor que não tem como enrolar, a gente faz um cano, a gente tem um nanotubo de carbono. Então, tipo, a gente pode pensar que o grafeno um só. A gente uma folha. A gente enrola aqui assim. Esse é o nanotubo. Então a gente pode pensar, então o grafeno, os materiais 2D são blocos de construção. Agora imagine que cada cor diferente daquele bloco do Lego é um material 2D diferente. A gente pega um material aqui, o grafeno, a gente pega um outro e coloca em cima aqui. A gente vai e constrói, a gente pode usar a nossa imaginação e construir estruturas em 3 dimensões. E aí a gente pode, a ideia agora é o pessoal tentar construir estruturas 3D com materiais 2D diferentes, né? A gente faz ali a combinação e construir materiais que não existem na natureza. Quando a gente descobre novos materiais, você olha pra história, muda tudo, velho. Tipo,
materiais bons, assim, que realmente têm propriedades que a gente consegue replicar isso depois. Então, isso aí, tipo, a área de materiais na física, ou mesmo na engenharia que o pessoal também estuda, é super importante, tipo, teórico e prático, assim. A gente precisa de material pra construir tudo, Pra né? tudo, é. Então não cortem as bolsas de pesquisa para grafeno. Não cortem nenhuma Que bolsa não é nenhuma. de pesquisa, tá? Mas há pesquisas importantes e legais sendo feitas no Não se Brasil. esqueça que a bolsa de pesquisa, na verdade, é o salário de alguém. Cortar bolsa de pesquisa significa deixar alguém desempregado sem salário. O argumento de que tá faltando dinheiro, ele precisa ser repensado. Não é que tá faltando dinheiro, então esse argumento não cola. Dá uma pesquisada boa aí que você vai ver que tem dinheiro sendo usado em coisas bem controversas. Pesquisa dinheiro bem é uma maior do que coisa esses. Importantíssimo. Auxílio paletó não. Não. Eu tenho uma última pergunta, não política. Ah, não, já ia falar, puta, agora fudeu, né? Não. Como que o grafeno pode melhorar a vida da bateria? Os carros elétricos, eles estão tipo, chegando com bastante força para substituir os carros a combustível. E aí o grande problema é a bateria ser potente o suficiente para dar bastante autonomia pro carro rodar tipo, bastante tempo sem precisar carregar de novo. E sem tacar fogo no carro. E sem tacar fogo no carro. Atualmente, acho que eles conseguem rodar até 400 km com uma carga. E aí a ideia é que novas baterias mais potentes sejam desenvolvidas para que o carro tenha, sei lá, 1000 km de autonomia com cada carga. Sim. Primeiro eu vou dar uma explicadinha como é que funciona a bateria de lítio. Pensa na bateria e a gente tem o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos. No sinalzinho de menos a gente tem a grafite, que é o anodo. Tá. No sinalzinho de mais a gente tem geralmente um material que já tem o lítio lá no material. Ah, boa! O lítio ele sai daqui, e aí ele vai até o anodo e ele entra aqui no meio da grafite. Aí ele fica aqui. Aí depois que a gente está utilizando a bateria, ele sai daqui e vai pra lá. Então o processo de carregar e descarregar a bateria é o lítio que faz, ele vai de lá pra cá. A grafite ela é utilizada em bateria porque ela é muito segura para população. Não vai explodir o celular na sua cara assim. Se explodir pode ser outra coisa. Mas apesar de algumas notícias que já aconteceu. O pessoal estuda bastante isso. Então a ideia, o que o pessoal faz muito é estudar ou então tem um líquido aqui no meio, que é o eletrólito, ou então o catodo, que é um material que tem o lítio, ou então estudar aqui tipo onde está a grafite, que é o anodo. E é aqui que o pessoal geralmente quer usar o grafeno. Por quê? Porque o grafeno ele consegue absorver, né, ele consegue segurar mais íons de lítio, que é o que vai ali, do que a grafite. Então ele já consegue armazenar mais carga. Então o que o pessoal faz, então, utiliza não só o grafeno, mas tentando achar outros materiais, é você conseguir colocar um material aqui que ele absorva mais íons aqui, só que ao mesmo tempo que absorve, então você armazena mais carga. Ele precisa sair facilmente, porque é o processo de você usar a bateria e carregar de novo. Então é nesse sentido que o pessoal quer usar o grafeno. Que o grafeno ele consegue, por ele ser uma folha, o lítio consegue absorver mais facilmente aqui, né? Já a grafite, ele tem um grafeno em cima e um grafeno embaixo. Então o lítio já vai ter que entrar aqui no meio, é um pouco mais difícil para ele entrar ali no meio para tentar ser absorvido. É como se você aumentasse o tamanho do saquinho de armazenamento sem aumentar o espaço. Exato. Que maravilha. Nossa, as analogias, mano. Você tem que dar uma aula. Você tem que dar uma aula só de analogia. Faz agora com bolo. Ai, não! Uba. Pera. Muito bem, Então é gente, isso. Adorei. Muito Eu bom. tô chocada que tem grafeno lá em casa. Já vou começar a botar fita crepe. Aí, ó. O Bruno vai chegar em casa e botar com 20 grafites na sala com fita adesiva, assim. Eu acho que isso é um exemplo muito claro de como um conhecimento básico se transforma numa nova aplicação e numa melhoria de tecnologia para a sociedade, né? Tipo, os caras usaram simplesmente uma fita adesiva, um pedaço de grafite e descobriram que existe um material muito mais resistente e flexível que pode ter milhares de aplicações e que pode melhorar, inclusive, a bateria do seu celular de onde você está vendo esse vídeo neste momento. Sim, e quando eles fizeram isso era para fazer estudo científico, acadêmico, tentar Ninguém estudar a sabia propriedade. onde vinha, Era a né? roda. É tipo a Ele roda. inventou na na roda. roda. Só Eu que não não sabia ainda pra que servia. Que ele só tava estudando mesmo, era pra... E o conhecimento científico ele é sempre assim, né? Quando você começa a estudar, você nunca sabe exatamente onde aquilo vai dar. Se aquilo vai dar alguma coisa extremamente útil. Então a gente começa sempre as coisas sem saber o que vai dar e a partir dali a gente desenvolve. Considerações finais? Eu acho que é o que vocês falaram, não cortar bolsas porque
Isso É o salário, mostra- primeiro que é o salário de alguém. Não né? corte o É, salário. primeiro que é o salário, segundo que é o futuro do país, é o futuro da espécie humana, na verdade. É. Pesquisa, se você tirar a pesquisa do mundo, Acabou. a gente não tem muito Acabou. futuro. Vai, planeta! Então é isso. É isso. É isso Obrigada. aí, gente. Muito bem, obrigada Pela sua Nossa. expertise. Só esqueceram de avisar, não me mandaram memorando que eu tinha que vir uniformizada. Ela não Por foi isso que eu não tô brifada. uniformizada hoje. Não foi brifada, então tá todo mundo universal, menos ela, da Mulher Maravilha. 2x1 pro Via Saber. Sigam o Via Saber, vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Canal aqui. Ah, em algum lugar vai estar o link pra vocês seguirem o Via Saber e acompanhar o trabalho deles, que é bem da hora. É isso, então. É isso, fechou? Beijo. Tchau. Tchau. Eu nunca pensei que o meme do Felipe Neto da Fita Crepe podia ser usado pra alguma coisa. Vocês nunca viram? Nunca vi. Fita Crepe! Felipe Neto cita nós. Compartilha a gente é legal. A gente podia fazer uma zoeira meio pesada até, tipo, de que o Felipe Neto ganhou o Nobel, e aí eu conversar com o dono do EFARS, pra ele fazer um post de zoeira falando: será que o Felipe Neto ganhou o prêmio Nobel de Física pelo grafeno? Caralho. Pelo grafeno, A maior trollada da... Essa trollada deve ser boa. É, melhor não. Talvez. Porra, é o Nobel, né? Não tá falando que ele Ah, bom, mostrou a tipo, bunda. não tá ameaçando ninguém de morte, né? É. Tipo, tá ok. Pô, Outra bunda. Tá, acabou? Tá bom, tchau. Você falou 40 minutos, hein? Muito bem. Foi, meu pai, né, grafeno, tá ok?